a ansiedade e a síndrome do pânico. Queria que o senhor falasse mais um pouco sobre a síndrome do pânico e o que é a ansiedade nesse contexto da síndrome do pânico. Existe uma classificação de doenças, sempre segundo a Organização Mundial de Saúde. Transtornos de ansiedade. São 14 formas do indivíduo ser ansioso. 14 formas. Uma dessas formas é a síndrome do pânico, o ataque de pânico. Eu estou com pânico. Será que eu sou ansioso? Com certeza é, que a condição básica é ser ansioso. A síndrome do pânico é uma doença terrível. Porque a pessoa acredita na morte iminente. Estou morrendo. Para ela é verdade. Estou tendo um ataque cardíaco. Vou enlouquecer, vou perder o juízo. A pessoa tem essas convicções inabaláveis. Ela começa a ter medo de sair para espaços abertos. Se chama agorafobia. Para espaços abertos, né? Teoricamente, sim. Depois eu vou te contar a exceção. Tá. Ágora era a praça na Grécia Antiga. Então os políticos se reuniam lá, os cidadãos, né? Os escravos não, as mulheres não, os cidadãos se juntavam lá para discutir a política. Dali se chama polis de política. A ágora é aquele espaço. A agorafobia, teoricamente, é medo do espaço aberto. Então a pessoa fica segura em casa, com medo de sair de casa, porque ela se sente muito mal. Já tive uma cliente, antes da internet, corretor mostrar imóvel por vídeo, essas coisas, ela era corretora de imóveis. Ela não conseguia sair do apartamento dela para ir no hall do elevador. Fobia. Outra, a empregada, ela morava sozinha e tinha uma empregada. Quando a empregada descia para comprar cigarro, ela ficava apavorada naquele tempo em que ela estava sozinha. E se eu passar mal? Sabe, esse medo deles. Outro, não anda de avião. Não é o medo que o avião vai cair. E se eu passar mal dentro do avião? E por aí vai. É o medo de passar mal. É o medo de ter medo. É o medo de ter medo. Então ela fica ansiosa pelo medo de ter medo. Olha a crueldade, né? É uma doença desgraçada, né? É ansiedade, é uma forma da ansiedade. É um curto-circuito que dá no cérebro, num lugar que não vou dar detalhes técnicos, mas dá um curto-circuito e depois de um certo tempo, 20 minutos, meia hora, passa. Mas nesse meio tempo a pessoa já foi para o hospital. Aí o médico bota ela deitada numa cama, numa maca, dá um calmante qualquer, um tranquilizante, deixa passar o tempo e dá alta. E tem idade, assim, Até a criança tem. O senhor acredita na cura de certos transtornos através da hipnose? Discutível. A hipnose, Freud, antes da psicanálise, ele trabalhava na França, com Charcot, no hospital psiquiátrico. E só tinha mulheres pacientes. E começou a trabalhar com hipnose. E relativamente ia bem. Mas ele saiu do hospital e foi para a clínica dele na Áustria. Quando chegou lá, ele viu que nem toda pessoa é hipnotizável. E aquelas pacientes, a maioria, à época chamada de histéricas, eram mais vulneráveis à hipnose. Aí ajudava bastante. Eu já vi gente ser hipnotizada, assim, olha, come essa maçã, era uma cebola. E a pessoa come como se fosse. Já vi algumas coisas assim, mas não é para todo mundo. 10% são muito hipnotizáveis, 10% não são hipnotizados de jeito nenhum e 80% depende. Então, é uma cura relativa. Eu já usei isso, hoje eu não uso mais não. Tinha uma cliente que ela tinha fobia de cachorro. Então ela via um cachorro na calçada lá na frente, ela se jogava para o outro lado da rua, quase sendo atropelada algumas vezes. Aí eu fiz hipnose, aí ela comprou um cachorrinho depois. Porque a hipnose bota as pessoas num estado de relaxamento total. Você não consegue ficar relaxado e tenso ao mesmo tempo, um ou outro. Aí ela fica relaxada, aí você fica falando do cachorrinho, um cachorrinho de pelúcia. Você vai prosperando no cachorro, na ideia do cachorro, e ela fica tranquila. Isso dessensibiliza ela em relação à fobia dela. E fobias que você não tem explicação? Por exemplo, fobia de água. Eu conheci uma pessoa que tem fobia de água, de mar.
Ela não tem explicação, nunca foi afogada, nunca foi... Não se sabe. Não se sabe. E fobia de água é hidrofobia, né? Hidrofobia, existe hidrofobia, né? É doença passada por raiva, né? Chamada raiva. Pela doença do mordida de cão com... É. É mesmo, hidrofobia é passado por raiva? É a raiva. E é uma maldade, né? Os cachorros são vacinados contra a raiva, você vê o comportamento humano como é que é, né? Como é que é, exatamente. Como lidar com uma pessoa em alto grau de depressão? E aí eu emendo em alto grau de depressão e também a depressão na terceira idade, que é muito comum. Mas vamos fazer a pergunta dela? Bom, depois a gente entra na terceira idade. Olha, como lidar com uma pessoa em alto grau de depressão? Maristela, alto grau de depressão leva ao psiquiatra. A gente não sabe que tipo de depressão é, se é aquela de mau pensamento, pensamentos disfuncionais, ou uma química cerebral. O primeiro passo leva a isso, porque pode correr o risco de suicídio. Então, não tem dúvida, vai para o psiquiatra. Ele vai encaminhar para um psicólogo ou vai manter uma medicação. A segunda parte da pergunta, qual era? Não, só essa, como lidar com uma pessoa em alto grau de depressão. Aí eu já vi casos, enfim, de depressão em terceira idade, né? A pessoa se aposenta, enfim, fica muito deprimida e há um alto número de suicídio, inclusive na terceira idade, né? Essa resposta é um pouco extensa. Pode ficar à vontade. Existe uma lei chamada PPA, Plano de Preparação para Aposentadoria. O sujeito entra com 18 anos, 20 anos no emprego, já está pensando na aposentadoria. Quando a aposentadoria chega, ele não está preparado para a aposentadoria. Fica um vazio. E o que ele vai fazer? O que ele vai sair da cama para quê? Você não tem nada para fazer. Quando eu era psicólogo da Polícia Federal, uma vez eu estava lá e tinha um policial de terno, gravata, lá na porta do banco. Tinha uma agência do Banco do Brasil. Eu falei, você não aposentou? O que você está fazendo aí? Está fazendo segurança aqui dentro da polícia? Doutor, não sabia o que fazer em casa. A pessoa não sabe. É um vazio existencial. Se chama depressão existencial. Não há uma pré-condição de doença que justifique uma morte no primeiro ano ou segundo ano de vida de aposentado. Muitos deles se transformam em alcoólatras. E deprimido, idoso, ele é uma espécie de ET dentro de casa. Sabe, aquele velho chato, aquele velho gagá, ninguém dá bola para ele, não respeita, não valoriza. E a pessoa vai ficando assim marginalizada dentro de casa. Não é para deprimir? Agora, se ele der um sentido à vida, isso é importantíssimo. Se ele der um significado à vida dele, provavelmente não vai ter essa depressão, porque tem terceira idade. Tem um livro muito bom, chamado Em Busca do Sentido, escrito por Viktor Frankl. Viktor Frankl era um psicólogo, neurologista austríaco. Foi para 3 campos de concentração, por ser um judeu. Saiu do último campo, que era Auschwitz, aos 25 anos de idade, com 40 anos de idade, com 25 quilos. Era só uma caveira. Ele que escreveu esse livro depois que se tornou o nome famoso. Ele falou que lá no campo de concentração, aqueles que tinham algum projeto, algum sentido para a vida, tinham mais chance de sobreviver. O que é sentido para a vida no campo de concentração? Quando eu sair daqui eu vou escrever um livro, quando eu sair daqui eu vou falar inglês, quando eu sair daqui eu vou cuidar de plantas, sabe? Cada um que tinha um projeto, essas pessoas tinham mais ânimo e mais chance de sobreviver, desenvolviam a resiliência. Isso daí é muito importante. Eu tenho muitos clientes abastados que vivem na depressão existencial. Fazer o quê? Ficar vendo televisão o dia todo? Diversão, tudo que é excesso é negativo. Diversão em excesso é chato, né? No meu caso, eu estou com 80 anos, eu me divirto trabalhando. O sentido da minha vida é agregar valor às pessoas.
E trabalha muito, gente. Pelo que a gente estava conversando antes, aqui tinha muitos anos que a gente não se via. Muitos anos não, desde antes da pandemia, né? Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas